Muito bem, então com isso nós encerramos essa parte do trabalho, que era o capítulo 6 do compêndio, o capítulo 5 é a família, o capítulo 6 o trabalho, e nós vamos entrar agora no capítulo 7, que é a vida econômica. Eu começo com esse cartaz da campanha da fraternidade de 2010. Eu tive a alegria de participar da elaboração também dessa campanha da fraternidade de 2010. E o lema dessa campanha: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, uma citação de Mateus 6:24. Esse cartaz aqui muito sugestivo, né? Com as mãos postas em forma de adoração diante de uma vela feita por moedas de R$ 1. O que chama a atenção nesse cartaz? A vela, ela é símbolo da doação da vida. Por quê? Porque a vela, à medida que a vela ilumina, ela se consome. Essa vela aqui, feita com moedas, representa a economia que não faz esse tipo de doação. Pelo contrário, essa vela aqui, ela só consome o oxigênio que está em volta dela, para se manter acesa. Mas ela não se consome. Então é muito sugestiva essa mão posta diante de uma economia que consome o que está em volta, mas não se consome. Eu gosto de usar essa frase aí, olha. Essa frase aqui, que é mais ou menos aquilo que falou Jesus, mas de uma outra forma. Eu costumo dizer o seguinte: a Deus a gente serve, do dinheiro a gente se serve. Servimos a Deus, claro. O dinheiro é um instrumento, do dinheiro a gente se serve. Quando a gente inverte essa lógica, eu vou inverter essa lógica só para você entender, de Deus a gente se serve e ao dinheiro a gente serve. Olha só que mundo que vai resultar disso, hein? De Deus a gente se serve. Quando precisa um casamento, um batizado, morreu alguém, benzer a casa, benzer um automóvel, coisa e tal, de Deus a gente se serve. E ao dinheiro a gente serve. Vamos ver alguns aspectos bíblicos que são apresentados lá no compêndio, nos números 323 a 329, e que, ao mesmo tempo, esses aspectos bíblicos servem como princípios no que se refere à questão econômica. Bom, primeiro princípio: os bens materiais são bons. Nós não queremos aqui o dualismo. Sabe aquele dualismo? A matéria não presta, tudo que é material não presta, só presta aquilo que é espiritual, as coisas espirituais. Isso aqui é o dualismo que nós já falamos em aulas passadas, o dualismo platônico, que olha o mundo material como sendo uma cópia mal feita do chamado mundo das ideias, que é o mundo verdadeiro, o mundo das ideias. Portanto, os bens materiais são bons. Existe uma bondade natural, digamos, uma bondade natural nas coisas. Santo Agostinho dizia que Deus, ao criar o mundo, deixou as suas impressões digitais. Claro que ele não falava impressões digitais, que essa é uma expressão moderna. Mas Deus deixou as suas marcas em tudo aquilo que é criado. E por isso há uma bondade natural de todas as coisas, que foi corrompida pelo pecado das origens. O pecado das origens corrompeu não somente o ser humano, mas corrompeu também a criação, nessa sua bondade natural. E é por isso que a salvação de Jesus, ela atinge ao cosmos, ao universo. A salvação de Jesus não é só para o ser humano, é para o cosmos, para o universo, porque também o cosmos do universo caiu naquela falta original. Paulo diz na Epístola aos Romanos: a criação geme como em dores de parto, aguardando a redenção, a libertação gloriosa dos filhos de Deus. Está lá na Epístola, no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Outro princípio:
Os bens criados devem ser considerados como dons do amor de Deus. E aí tem diversas citações que não vamos ler. Terceiro princípio, os bens materiais foram postos por Deus sob o domínio do homem. Lá no livro do Gênesis, capítulo 1. O homem e a mulher colocados para gerir o criado, gerir aquele mundo que Deus colocou, ser os gerentes de Deus. Deus é o Senhor, o homem deve gerir. A tradição profética condena a fraude, a usura, a exploração, as injustiças, e temos também diversas citações dos profetas, onde vamos ver essa chamada de atenção quando os bens são desviados das suas finalidades. Quando as pessoas começam a se servir de Deus e da religião e a servir os bens materiais. Aí acontece tudo aquilo, fraudes, usura, exploração, injustiça. O livro dos Provérbios, no seu capítulo 30, versículos 7 a 9, tem essa oração bonita. Eu sei de cor essa oração, eu sempre rezo. Queria que você rezasse comigo essa oração. Nós vamos aqui, não vamos simplesmente ler, nós vamos rezar nesse momento. Provérbios 30, 7 a 9. Escreve isso dali, coloca lá na porta do seu guarda-roupa, coloca lá perto do seu computador, para que você sempre se lembre de fazer essa oração de Provérbios. 2 coisas te peço. Não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Olha que oração bonita, simples, então, ao mesmo tempo, tão vivencial. 2 coisas te peço. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Dá-me o pão que me for necessário para viver. E quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, o que foi que Jesus disse lá? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Lá no livro do Deuteronômio, se eu não me engano, é o capítulo 16, 15 ou 16 do livro do Deuteronômio, quando Deus envia o maná para o povo, Deus diz para Moisés, diga o seguinte, cada um deve pegar aquela porção que for necessária para aquele dia. A cada dia eu vou mandar o pão. E cada um deve recolher a porção necessária para aquele dia. E o primeiro dia que caiu o maná, diz lá, acho que é o capítulo 15 ou 16 do livro do Êxodo, o povo saiu ajuntando tudo o que podia. Além do que era necessário para o dia, levou e guardou muito em suas casas, acumulou nas suas casas. E o que aconteceu? No dia seguinte, aquilo que havia sido acumulado de um dia para o outro, amanheceu podre. Um fedor que ninguém aguentava. Está aqui, então, a lógica bíblica. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-nos o necessário para viver. Nós já vimos, quando falamos da questão da propriedade privada, que Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, tem aquela distinção entre o necessário e o supérfluo. Lembra? O necessário e o supérfluo. O necessário é aquilo que eu preciso para ter uma vida digna. O supérfluo é aquilo que sobra, aquilo que eu tenho a mais. Sobre isto, sobre o supérfluo, de Santo Tomás, pesa o dever de justiça de repartir, dividir. Vamos olhar agora o ensinamento de Jesus. O compêndio vai trazer aí diversas citações de Jesus diante das riquezas. Jesus fala do perigo das riquezas. Diz, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao mesmo tempo, Jesus acentua a pobreza. Bem-aventurados vós, os pobres,
pois vosso é o reino de Deus. Essas bem-aventuranças de Lucas, elas são diversas, um pouco diversas, tem uma ênfase diversa da de Mateus. A de Mateus, ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Lucas é mais concreto. Lucas diz, bem-aventurado vós, os pobres, sociologicamente falando. Vocês que não têm nada. Bem-aventurados vocês, porque de vocês é o reino de Deus. À luz da revelação, a atividade econômica deve ser uma atividade econômica considerada uma resposta de amor a Deus, que faz o ser humano o seu parceiro da criação. O ser humano, como a gente falou, ele não é dono da criação. Ele é parceiro, ele é gerente de Deus. E quem se deixa levar pelas riquezas pode incorrer naquele perigo ali que Jesus diz. Os padres da igreja, aí o compêndio traz diversas citações dos padres da igreja, de Clemente de Alexandria, de São João Crisóstomo. Clemente de Alexandria viveu entre os anos 150 e 215. São João Crisóstomo viveu entre os anos 347 e 407. São Basílio, 330 a 379. Eu não vou ler todos eles aqui, vocês têm eles aí no slide, tem também no compêndio. Se você tem o compêndio, você vai encontrar aí a citação desses padres, sempre dizendo que as riquezas, elas têm essa função instrumental, elas nunca podem ser tratadas como fins, mas sempre como meios para se manter, meios para se ter o necessário, meios para se ajudar a quem precisa. Eu quero citar São Gregório Magno, que viveu entre o ano 590 e 604. São Gregório diz, abre aspas ali, o rico não é mais que um administrador daquilo que possui. Administrador, não é dono. Administrador. Dar o necessário a quem necessita é obra a ser cumprida com humildade, porque os bens não pertencem a quem os distribui. Os bens não pertencem a quem os distribui. Isto é, ele é administrador daquilo que Deus concedeu para ele. Quem tem as riquezas somente para si não é inocente. Isto é culpado. Se a pessoa tem as riquezas só para ele, é egoísta, individualista. Quem tem as riquezas só para si não é inocente, é culpado, é egoísta, é individualista. Dar a quem tem necessidade significa pagar um débito. Então, muito sugestivo esse ensinamento de São Gregório, bem como também dos outros padres da igreja. As riquezas realizam a sua função de serviço ao homem quando destinadas a produzir benefícios para os outros e para a sociedade. E aí vem uma citação do compêndio, até coloquei em destaque, que ela é bastante importante, os bens, ainda que legitimamente possuídos, mantém sempre uma destinação universal. É imoral toda forma de acumulação indébita. Por quê? Porque está em aberto contraste com a destinação universal, consignada por Deus a todos os bens. Portanto, é imoral a acumulação. Infelizmente, nós vemos o nosso mundo vive disso, né? Vive do supérfluo, vive daquilo que não, do desnecessário, vive do acúmulo dos bens. Um ponto segundo, apresentado no compêndio, é a questão da moral e economia, lá entre os números 330 e 335. Eu vou, antes de entrar propriamente nos números do compêndio, eu quero trazer alguns ensinamentos de Aristóteles, numa obra sua chamada Ética a Nicômaco. Aristóteles ali vai dizer o sentido da palavra economia. Nós já comentamos isso aqui em outra ocasião. Economia, diz Aristóteles, o economique, significa a arte de adquirir para o sustento da casa, provendo o necessário à subsistência da comunidade política ou familiar. Isso é natural ao ser humano. Buscar os bens para prover a casa, seja a família, porque Aristóteles, ele divide em 3 grandes círculos. O primeiro círculo é a família, aí o segundo círculo ele chama de tribo, que são uniões de diversas famílias,
e o círculo maior é a polis. Então, diz ele, é natural buscar o necessário para o sustento da casa, seja a família, seja a polis. E aí, a etimologia da palavra oikonomike, oikos em grego é casa. É a mesma raiz da palavra ecumenismo. A mesma raiz, oikos, oikonomike. A arte de adquirir para o proveito da casa. Portanto, nessa lógica de Aristóteles, na ética a Nicômaco, a economia tem uma finalidade ética. E qual que é a finalidade ética? É prover as necessidades da casa, da cidade. Aristóteles considerava a economia como um bem útil, um bem instrumental, a serviço de um fim humano. Isso que eu acabei de falar. Aí ele vai dizer uma outra palavra. Ele chama de crematistike, ou cremástica. Qual que é? O que é a cremástica? É a arte de adquirir que não privilegia as necessidades, mas o ganho, o aumento de riquezas. Essa, diz ele, não é natural ao ser humano. A arte natural de adquirir riquezas tem limites, tal como as outras artes, enquanto a cremástica é uma acumulação sem limites. Qual que é o limite da economia? A satisfação das necessidades humanas. O que passa disso é supérfluo. Qual é o limite para o supérfluo? Como que a gente vai saber o que é o supérfluo? Então, veja aqui, o Aristóteles também diz, prover os bens necessários para a subsistência da família, da cidade, é natural e tem um limite. Qual que é? Quando já esses bens estão providos, o que passa disso é o supérfluo. Continua Aristóteles. Já a cremástica, que não é natural ao ser humano, é uma acumulação sem limites. Quanto mais tem, mais se deseja ter. Por que a ética se separou, então, da economia? Se ela nasceu, eu sempre costumo dizer, a economia nasceu marcada pela ética, como vimos aqui, na etimologia, lá em Aristóteles. Por que ela se separou? Por que se separaram, então, ética e economia? Bom, as grandes navegações, lá do séculos XV, junto com o capitalismo mercantil, promoveram uma ruptura com essa ética clássica grega, que exaltava a economia e condenava a cremástica. Eu acho que você já percebeu. Hoje nós vivemos, não na economia, hoje nós vivemos na cremástica. É visto que ganhar lucro, aumentar as posses, acumular cada vez mais. A economia não tem essa dimensão de prover os bens necessários para a vida. A busca da riqueza perdeu essa conotação negativa que vinha de Aristóteles e atravessou ali toda a Idade Média e passou assim por Santo Tomás de Aquino. Então, perdeu essa conotação negativa. Isso, por um lado. Por outro lado, as ciências começaram a se desvincular da filosofia. A filosofia, ou melhor, a teologia e a filosofia eram as rainhas das ciências. E, de repente, as ciências começam a se desvincular, seja da teologia, seja da filosofia. Com isso, provocou-se o quê? Uma ruptura entre o que é a realidade, o fato concreto, e o que deve ser, o ideal, que está ligado à ética. Então, veja, uma ruptura entre o que é e o que deve ser. Entre uma nova aproximação mais descritiva das ciências, e aí entra a biologia, a física, a química, essas ciências mais descritivas da realidade, o que é, aquilo que eu enxergo pelo tubo, pelo microscópio, aquilo que eu vejo quando eu passo no tubo de ensaio, aquilo que eu consigo pesar no laboratório. Isso, então, as ciências foram de uma aproximação mais descritiva, sendo que anteriormente tinha uma postura mais prescritiva. Prescrever o que deveria ser, qual que era o ideal. Então, essa
desvinculação entre o que é e o que deve ser, provocou também, ajudou a provocar essa cisão. Por quê? Porque aí nasce uma ciência, que é a ciência econômica. E a ciência econômica não tem a preocupação com o que deve ser, com a ética, mas leva em conta o que é a realidade, o que é, não o que deve ser. A economia tem uma função importante na sociedade, diz o compêndio, mas é inaceitável que ela seja determinante, medida e fim da vida humana. Ela não é fim, ela é meio, ou deveria ser, ora, ou deveria ser. Meio, meio, não fim. Não é inaceitável, diz o compêndio. A moral constitutiva da vida econômica não é nem opositiva, isso é, não se opõe à economia, mas também não é neutra. Por quê? Porque a moral econômica, ela se inspira onde? Na justiça e na solidariedade. E é exatamente aqui, na justiça e na solidariedade, que a moral econômica vai tirar os grandes princípios de como deve ser uma economia que, de fato, seja aquela economia a serviço da vida, e não uma economia a serviço do lucro, a serviço do ganho, a serviço do mercado, uma economia que tenha um rosto humano, e não uma economia que tenha um rosto monetizado, um rosto monetário. O compêndio vai citar a encíclica 40º ano, números 42 a 43. São 2 parágrafos grandes da 40º ano, onde Pio XI vai dizer: não se pode separar moral e economia. Como se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se pode separar essas duas instâncias. Aí tem uma frase da 40º ano que eu coloquei ali, diz aqui: é erro julgar a ordem econômica e moral tão desencontradas e alheias entre si, que de modo nenhum aquela dependa dessas. É um erro julgar. É um erro pensar assim, que moral e economia não tem nada a ver. Nós temos que dizer não a um eticismo. O que é o eticismo? O eticismo, ele não aceita isso, que a atividade econômica tem um âmbito próprio, tem autonomia. E é verdade. Tem. A Gaudium et Spes, no número 36, número 64, a 40º ano, no número 42, Pio XII, na Rádio Mensagem de 23 de março de 52, vai dizer o quê? A atividade econômica tem um âmbito próprio. A atividade econômica tem autonomia. Por isso que a gente não quer um eticismo, a gente respeita a autonomia da ciência econômica, respeitamos a autonomia. No entanto, essa autonomia da economia não é um mecanismo cego e automático, pois deve estar o quê? Dentro de um contexto moral. E dentro desse contexto moral, diz a 40º ano, vai tirar o quê? Os seus objetivos e as suas motivações. É autônomo? É, mas não é absoluto, porque envolve pessoas, envolve vidas. Então não é assim um mecanismo simples e cego. Não, isso não é uma roda de engrenagem que movimenta uma máquina. A economia mexe com a vida de pessoas, e milhares de pessoas, centenas e milhões de pessoas. Por isso tem essa dimensão ética, ou essa dimensão moral, como diz a 40º ano. Ela goza de autonomia, mas ela não é absoluta. Essa autonomia não é absoluta, ao menos em 2 aspectos. Primeiro deles, toda racionalidade econômica parte de um conceito de homem da sociedade, das suas motivações e fins. E aqui entra a ética, junto com a antropologia, junto com a psicologia, junto com a filosofia, junto com a sociologia. A doutrina social da igreja também entra aqui para dar a sua contribuição. Qual é a imagem de pessoa, de ser humano, que está dentro da lógica econômica? Isso nós chamamos, eu digo lógica econômica, mas o compêndio chama racionalidade econômica. Qual é a lógica, qual é a imagem de ser humano que lá está? De produtor e consumidor? Uma racionalidade econômica que tenha esta concepção de ser humano como produtor e consumidor vai desvalorizar
as pessoas que têm deficiência física, deficiências psicológicas, vai desprezar os idosos, porque são pessoas que não servem nem para produzir e nem para consumir. Se é esta a imagem de ser humano que está dentro da racionalidade econômica. Se é esta a imagem que está dentro da lógica econômica. Portanto, aqui está o primeiro ponto. Qual é a imagem de ser humano? Qual é a concepção de ser humano que está presente na economia? Porque dependendo dessa concepção, vai ser todo o desenrolar da atividade econômica. Aqui é o primeiro ponto. Diz, nessa parte dessa imagem de ser humano, concepção de ser humano, a filosofia pode ajudar a economia, a sociologia pode ajudar, a teologia pode, a doutrina social pode ajudar a construir uma imagem, uma concepção de ser humano para nortear a economia. Por que ela é insuficiente? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, as recomendações decorrentes das análises técnicas entram nessa dimensão autônoma da economia. No entanto, isso tem impacto na vida das pessoas. Isso repercute na vida das pessoas. Repercute na vida não de 100 pessoas, de 200, repercute na vida de milhões de pessoas. Não somente dentro do país, como hoje estamos numa economia globalizada, também para fora dos limites do país. Então, as decisões econômicas, elas impactam na vida das pessoas. E, novamente, aqui, entra o terreno da ética, mexe com gente, mexe com vidas. Não são robôs, não são máquinas, são pessoas de carne e osso. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, senhores, senhoras, idosos, anciãos, repercute na vida deles. Então, a ética tem uma palavra também a dar nesse momento. Então, ao menos nesses dois momentos aqui, as outras ciências podem vir em auxílio da economia. E a economia deve ouvir essas ciências. A ética, a filosofia, a doutrina social, a sociologia e assim a psicologia. Isso, então, no que se refere à moral e as relações entre moral e economia. Um outro ponto, trazido aí pelo compêndio, diz respeito à iniciativa privada e à empresa. Ocupa os números 336 ao 345 do compêndio. Aqui entra um conceito humano muito importante, que é o conceito humano de criatividade. Criatividade. É um elemento essencial do agir humano. O ser humano, ele é criativo. Ele é capaz de inventar coisas. Começou inventando fogo, inventando a roda, inventando os instrumentos de trabalho, inventando tantas coisas. Infelizmente, inventou também armas, inventou bastante coisa. Mas o ser humano, ele é criativo. Criativo. Essa criatividade é um elemento essencial do agir humano. E deve também estar presente onde, diz o compêndio, no campo empresarial. E no campo empresarial, essa criatividade humana se manifesta como? Na aptidão a projetar, a inovar, a empreender. Hoje se fala tanto, né, no empreendedor, no empreendedorismo. Então, a doutrina social reconhece o quê? Reconhece a livre iniciativa no campo da economia e a empresa e também a criatividade. Vamos falar da empresa. A empresa, ela serve o quê? Serve ao bem comum da sociedade, mediante a produção de bens e serviços úteis. Nós vamos voltar lá naquela concepção de Aristóteles da economia e vamos nos perguntar, o que produzir? O que deve ser produzido? E a resposta seria aqueles bens e serviços que são necessários para a coletividade. Não vamos produzir bens e serviços que somente 10 famílias podem adquirir. Vamos produzir bens e serviços às 10 famílias mais ricas do Brasil, ou às 20 famílias mais ricas do mundo. Vamos produzir bens e serviços que todos podem adquirir. Por quê? Porque a economia está a serviço disso, de produzir aquilo que é necessário para a vida, necessário para a subsistência. Então, a empresa,
ela serve esse bem comum da sociedade, produzindo esses bens e serviços úteis, não supérfluos. A empresa não pode ser considerada só uma sociedade de capitais. Por quê? Porque ela é formada por pessoas. Não são robôs que trabalham lá dentro, embora tenha robôs, mas tem gente operando aqueles robôs, tem pessoas que construíram aqueles robôs. É uma sociedade de pessoas. Aqui está a dimensão humana de uma empresa, uma sociedade de pessoas. Novamente vem a pergunta, qual é a concepção de pessoa, de homem, que está por trás da cabeça de um empresário? Se ele olha a empresa somente como um lugar que vai produzir riqueza para ele, aquelas pessoas são meios. Meios. Mas as pessoas não são meios, as pessoas são fins. O que é meio são os instrumentos de produção. Pessoa é sempre finalidade. As pessoas nunca são meios, as pessoas sempre são fins, finalidades. Então, a empresa, diz o compêndio, é uma sociedade de pessoas. Tem uma dimensão profundamente humana. Tal consciência de empresa, né, nessa modalidade, permite, então, que a construção de uma economia humanizada e de elaborar um projeto de real cooperação entre as diversas partes sociais, isto é, todos aqueles que atuam dentro da empresa. E o lucro? O lucro. A doutrina social não estigmatiza o lucro, embora vocês tenham aqui uma gravura, alguns, às vezes, se dobram diante do lucro e elegem o lucro como sendo um Deus, mas a doutrina vai dizer lá no compêndio, o lucro é o primeiro indicador do bom andamento de uma empresa. Se ela está tendo lucro, quer dizer que ela está produzindo, quer dizer que ela está crescendo, todos os fatores de produção estão sendo bem aproveitados e, por isso, então, a empresa está rendendo. Mas o compêndio vai dizer, pode ser também que o lucro não. Pode ser que o lucro indique que a empresa, nem sempre, né, o lucro indica que a empresa está servindo adequadamente à sociedade. Porque, às vezes, esse lucro vem do quê? Vem da exploração da mão de obra, vai se produzir onde não há seguridade social, não se oferece boas condições de trabalho, retira-se direitos trabalhistas, não se respeita direitos trabalhistas. Então, o lucro que vem da exploração é maldito. O lucro que vem da exploração é maldito. Não está indicando que a empresa está servindo à sociedade. A legítima busca do lucro, continua o compêndio, deve se harmonizar com o quê? Com a questão da dignidade das pessoas que atuam dentro da empresa. Isto é, o lucro não pode vir da exploração daqueles que trabalham naquela empresa. E mais do que isso, diz o compêndio, todos, eu fiz questão de frisar aqui, todos devem participar no lucro e na gestão da empresa. Todos. Nós temos hoje já instituído, em algumas categorias profissionais, isso é mais forte, em outras nem tanto, a questão do PLR, que é a participação nos lucros e nos resultados da empresa. Todos devem participar dos lucros da empresa. E hoje nós temos isso em algumas categorias profissionais, isso aí bem instituído e bem regulamentado. Aqui vem uma questão que o compêndio coloca, a questão da competição empresarial. Competitividade. É importante a competitividade. No entanto, corretamente compreendida. A palavra competição, como vocês estão vendo aqui, vem do latim competere, que significa buscar juntos as soluções mais adequadas para responder do modo mais apropriado às necessidades. Nós estamos vendo aí um pouco essa competição, nesse sentido de buscar juntos, na questão da vacina da Covid-19. Temos aí diversos laboratórios, Oxford trabalhando, o laboratório russo trabalhando, diversos laboratórios trabalhando para buscar
uma vacina para a Covid-19. Mas muitas vezes a competição ela é vista como uma arena comercial, onde quem é mais forte, tem mais dinheiro, mais capital, mais poder, vai engolindo todos os outros. Então a competição não é uma arena comercial, onde o mais forte engole o mais fraco. Mas competição, no sentido ético da palavra, significa buscar juntos aquilo que é melhor para a sociedade, aquilo que é melhor para a coletividade. E o compêndio vai dizer ainda que há um sentido de responsabilidade que brota dessa livre iniciativa no âmbito da economia. Não só como virtude individual indispensável para o crescimento humano do indivíduo, mas também como uma virtude social necessária ao desenvolvimento de uma comunidade solidária. Então, aqui nós estamos saindo do campo do individualismo. Embora se acentue a iniciativa individual, a iniciativa econômica, no entanto, não estamos indo aqui no sentido egoística, individualístico. Mas essa virtude de buscar juntos o que é o melhor, essa virtude de colocar a criatividade a serviço da sociedade, a criatividade para empreender, para buscar dar respostas às demandas que vêm da sociedade, isso aqui, diz o compêndio, se torna uma virtude social. Se torna uma virtude social. Por quê? Porque colabora para formar uma comunidade solidária. Aí entra uma figura muito importante que o compêndio traz, que é o dirigente da empresa. E vai lá colocar alguns pontos referentes ao dirigente da empresa. O dirigente da empresa não pode levar em conta exclusivamente o objetivo econômico da empresa ou exclusivamente os critérios de eficiência econômica ou exclusivamente as exigências do cuidado do capital ou exclusivamente o interesse dos acionistas. E por que não? Porque a empresa é uma sociedade de pessoas. É claro que o dirigente da empresa vai ter que se preocupar com tudo isso. Porém, mais importante que isso, são as pessoas que dependem daquela empresa. Não só os colaboradores daquela empresa, mas todos aqueles que estão no entorno da empresa, toda a cadeia produtiva que se forma em torno da empresa. É uma sociedade de pessoas, tem vidas envolvidas ali. É dever, então, dos dirigentes, olha só, número 344, respeitar a dignidade humana dos trabalhadores que atuam na empresa, todos eles, todos os colaboradores. E, como eu dizia, também daqueles que fazem parte da cadeia produtiva daquela empresa. Aqui que eu dizia, nas grandes decisões estratégicas e financeiras, como de compra ou de venda, redimensionamento ou fechamento de filiais, política de fusões, não se limitar exclusivamente a critérios de natureza financeira ou comercial. Por quê? Envolve gente, envolve pessoas, e é preciso levar tudo isso em consideração. Aqui tem uma citação importante, por isso que eu trago aí sem bem em destaque. A doutrina social da Igreja, ainda que reconhecendo ao mercado a função de instrumento insubstituível de regulação no interior do sistema econômico, coloca em evidência a necessidade de ancorá-lo à finalidade moral. É um grifo ali, finalidade moral. O que é? O ser humano é a finalidade. Que assegurem, ao mesmo tempo, circunscrevam adequadamente o espaço da sua autonomia. Portanto, não é uma autonomia absoluta, mas existem os limites a serem colocados. Aí vem um agente importante na questão econômica, que é o Estado. E o compêndio dos números 351 a 355 vai tratar da questão do Estado, dizendo que não pode ser um vazio institucional. Tem um lugar que não existe um Estado forte, um Estado presente, o mercado vai, como a gente costuma dizer, na gira nadar de braçada. O mercado vai dominar. São necessárias, portanto, normas, regulamentos, e aí entra o papel do Estado. O que deve o Estado? Vai dizer o compêndio.
garantir a segurança de quem trabalha, mas também de quem produz. Isto é, do trabalhador e do empresário. Vai garantir que gere essa segurança. Uma moeda estável, controlando a inflação, isso aí é papel do Estado, através de políticas econômicas que segurem a inflação, mantenham a estabilidade da moeda. Deve o Estado vigiar e orientar o exercício dos direitos humanos do setor econômico, isto é, proteger os trabalhadores, e aí nós tínhamos a justiça do trabalho, que foi suprimida, e com isso os trabalhadores no Brasil, né, estão desprotegidos, né? Então agora toda essa questão dos muitos direitos aí estão sendo desmantelados, mas é dever do Estado, o Estado deveria proteger os direitos dos trabalhadores, intervir em situações de monopólio, de cartel. Aqui no Brasil nós temos o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Por exemplo, essa fusão da Boeing e da Embraer foi analisada pelo CAD. A compra, se não me engano, da Oi pela Vivo foi analisado pelo CAD, para eles formar um cartel das telecomunicações, enfim, o Estado deve intervir nesses casos. Exercer uma função de suplência, quando os setores sociais, os sistemas de empresas se mostram inadequados à sua missão. Aí o Estado entra, produzindo, como tivemos aí o Estado produzindo aço na siderurgia, né? A Embraer aqui em São José dos Campos, ela era uma empresa estatal, era o Estado produzindo aviões, era o Estado produzindo energia. Então, se não tem quem produz isso, o Estado entra como suplência. Mas, se tem alguém para fazer, o Estado deve favorecer a livre iniciativa. É necessário, aqui um destaque que eu dou aqui do compêndio, é necessário que mercado e Estado ajam de acordo um com o outro e se tornem complementares, Estado e mercado. O livre mercado pode produzir efeitos benéficos para a coletividade somente em presença de uma organização do Estado que defina e oriente a direção do desenvolvimento econômico. Aquilo que eu dizia, um lugar em que tem um Estado fraco, uma democracia fraca, o mercado vai predominar, o mercado vai dominar. Então é preciso ter um Estado democrático, um Estado que funcione nos seus poderes, os 3 poderes. É preciso um Estado com normas, com regulamentos, que possa dar um direcionamento do desenvolvimento. É preciso um Ministério da Economia que possa orientar a tudo isso. E o compêndio vai falar de alguns grupos intermediários, que é a sociedade civil organizada, que também é capaz de contribuir para a consecução do bem comum, pondo-se em uma relação de colaboração e de eficaz complementariedade em relação ao Estado e ao mercado, fortalecendo o desenvolvimento de uma oportuna democracia econômica. Nós temos tantas organizações não governamentais que atuam, por exemplo, em projetos de geração de renda, padarias comunitárias, hortas comunitárias, cooperativas de trabalhadores, tudo isso ali dentro da sociedade civil organizada e dentro também ali das organizações privadas sem fins lucrativos. São as cooperativas, as associações que estão presentes no mundo da sociedade, no meio da sociedade, exercendo uma economia de solidariedade, uma economia de comunhão, não visa lucro, mas aquilo que se consegue é repartido com todos, e uma parte vai para investimento, e assim gera-se rendas, etc. Temos esses grupos intermediários dentro da sociedade. É necessário, então, que uma mão forte do Estado, essa mão solidária da sociedade civil, para poder balancear a mão invisível do mercado. Senão, essa mão fica pesada. Se não tiver a mão solidária da sociedade e a mão forte do Estado, a mão invisível do mercado vai pesar muito. Por fim, dentro dessa questão de economia, o compêndio vai falar das res nove em economia, isto é, as coisas novas na economia. A primeira delas é a globalização, que já teve um aceno lá atrás, e aqui vai falar, nos números 365 a 367, quais são as exigências éticas da globalização. Uma solidariedade
a partir da defesa dos direitos humanos, fortalecimento dos organismos da sociedade civil, defesa das especificidades culturais. Isso aqui o Papa Francisco tem batido bastante, especialmente agora essa Fratelli Tutti, fala muito disso, né? Defender as especificidades culturais. A solidariedade entre as gerações, para que os mais vulneráveis não sejam colocados à margem. Como a gente falou, qual que é a ideia que tem de pessoa? É que produz e consome? Então, crianças, pessoas que têm alguma deficiência, idosos vão ser colocados à parte. Não. Então, dentro da globalização, que é visto de uma forma positiva, no entanto, tem aí algumas exigências a serem observadas, exigências éticas. Uma outra instituição, aí a serviço, uma res nova da economia, é o sistema financeiro internacional. Os números 368 a 369 vai falar desse sistema financeiro, que é esse mercado financeiro desregulamentado. Esse dinheiro virtual, a gente já comentou, que migra pelo mundo, buscando onde oferir mais lucro. Esse sistema financeiro internacional, que é a agiota, como diz o Papa Francisco, fechado sobre si mesmo, sem conexão com a base real da economia, porque ele não está ligado à cadeia produtiva, ele não é para o desenvolvimento, mas ele é só para dinheiro, gerar mais dinheiro, a mobilidade que existe financeira, por tela de computador, enfim, esse dinheiro é usurário, é usura, é dinheiro gerando dinheiro. Enfim, há uma apreciação negativa desse sistema financeiro internacional, que deve ser conduzido com regras mais claras. O Papa Bento XVI chega a falar que deveria haver uma autoridade econômica mundial, que iria gerir esse fluxo de capitais. O compêndio traz uma citação que eu quero colocar com destaque para vocês aí, dizendo: quanto mais o sistema econômico financeiro mundial alcança níveis elevados de complexidade organizativa e funcional, tanto mais se impõe como prioritária a tarefa de regular tais processos. Olha só, mas quem que vai regular isso? Quem que vai regular? A ONU? A Organização Internacional do Trabalho? A Organização Mundial do Comércio? Quem que vai regulamentar? Orientando isso dali, né? Orientando o quê? Para o bem comum da família humana. Porque o sistema financeiro internacional é usurário. Então, algum organismo internacional tem que pegar esse boi pelo chifre, como a gente costuma dizer. Continua o compêndio. Vem à tona, concretamente, a exigência de que, além dos estados nacionais, seja a comunidade internacional a assumir essa delicada função, com instrumentos políticos e jurídicos adequados e eficazes. Mas sempre a pergunta: quem vai fazer isso? Organização Mundial do Comércio? Papa Bento XVI diz: tem que ter uma autoridade econômica mundial que possa gerir essas coisas. Uma outra coisa nova aí no campo da economia é a questão do desenvolvimento, né? E o compêndio fala, repetindo aí já um ensinamento tradicional da igreja, que o desenvolvimento deve ser integral, isto é, a pessoa toda, e deve ser solidário, todas as pessoas. Ninguém deve ficar fora do desenvolvimento. Ninguém. E também nenhuma dimensão da pessoa. Deve ser um desenvolvimento econômico, intelectual, acadêmico, cultural, enfim, a pessoa inteira, e também todas as pessoas. A finalidade da atividade econômica deveria ser o quê? Promover esse desenvolvimento integral e solidário. Pio XII dizia: a riqueza de uma nação não pode ser medida somente com critérios macroeconômicos, mas muito mais por uma justa distribuição dos bens produzidos em vista do bem-estar de todos. Olha só, não são critérios macroeconômicos, quanto superávit teve a balança comercial. Não vamos olhar só quantos milhões o agronegócio produziu, exportou. Não vamos olhar só esses critérios macroeconômicos, mas vamos nos perguntar: houve uma justa distribuição dos bens produzidos?
promoveu-se o bem-estar de todas as pessoas. A riqueza de uma nação não se mede pelo seu PIB, pelo tamanho do seu produto interno bruto, mas pela qualidade de vida da sua população, pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Há países em que o PIB é muito alto e o IDH, às vezes, não acompanha o PIB. Quer dizer, o país é muito rico, mas o nível de vida das pessoas não chega, não está par e par com a produção de riquezas. Quer dizer o quê? Que essas riquezas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. A riqueza de uma nação, parafraseando Pio XII, a riqueza de uma nação, portanto, não se mede pelo seu PIB, pela quantidade de riquezas, mas pela qualidade de vida da população. Paulo VI, que tem a encíclica Popular o Progresso, diz, o que é progresso? Vai dizer ele, é a passagem para cada um e para todos, ninguém pode ficar fora, de condições de vida menos humanas para condições de vida mais humanas. Vejam a noção de progresso que Paulo VI traz, de desenvolvimento, não é financeira, econômica, aumentar riqueza, aumentar dinheiro, aumentar exportação. Diz o Paulo VI, é a passagem para cada um e para todos de condições de vida menos humanas para mais humanas. Portanto, uma finalidade humana do progresso, do desenvolvimento. E Paulo VI, em 1967, ele esteve na ONU e ele propôs a doação de 1% do PIB, do Produto Interno Bruto de cada país, para uma cooperação multilateral para o desenvolvimento. Essa cooperação multilateral é aquela cooperação que é feita através dos organismos da ONU, a Unicef, né, e outros organismos da ONU. Para o desenvolvimento dos países pobres, a Assembleia aprovou 0,7%. Eu tenho gráficos, não coloquei aqui, mas tem gráficos que mostram como que os países depois pagaram esse 0,7%. Alguns pagaram o valor, outros pagaram metade, e outros não pagaram nada, não deram nada. Mas esse fundo é para que esses organismos da ONU promovam o desenvolvimento sustentável nos países mais pobres. E por que os países não gostam muito dessa cooperação multilateral? Porque eles preferem a cooperação bilateral, que é país com país, que daí eles podem exigir alguma coisa daquele país que eles vão ajudar. Eu vou te ajudar, no entanto, e aí vem as exigências. Agora, quando é multilateral, coloca no fundo da ONU, e é a ONU que vai fazer isso, através das suas agências internacionais.